Fala galera, hoje nós vamos falar de watts quilo ou potência absoluta. O que é mais importante, o que você deve buscar para ter melhora de performance. Quer entender um pouquinho mais? Fica comigo, eu sou o Vini e aqui no canal te ajuda a treinar com ciência. Esses dias um amigo meu me mandou um vídeo de um canal bem legal que eu não conhecia, do Alan Ricardo, que chama Competição Interna. E ele estava falando exatamente disso. Ele é um cara que tem um contexto diferente, porque ele era obeso, tá? Tinha mais de 100 quilos e aí ele perdeu mais de 30 quilos ali no processo. Eu não acompanhei esse processo, não sei, deve ter lá no canal dele. Mas aí ele se questionou até que ponto ele tem que perder mais peso para ter performance, agora já está por volta de 70 quilos ali. E aí ele fez uma comparação lá no Zwift, avaliando dois perfis com uma diferença de 15 quilos. Então ele com 70 quilos, aí ele mudou lá no perfil para 85 quilos e viu que parece até, se não for um trajeto que tenha muito ganho de ascensão, ou seja, uma subida muito íngreme com muito ganho de altitude, parece que a pessoa que tem watts absoluto leva vantagem, tá? Isso aí é até interessante porque a gente sabe que no ciclismo tem um problema grande aí do pessoal tentar buscar a qualquer custo uma redução de peso, que muitas vezes pode levar a prejuízo de saúde, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. Essa bola até foi levantada recentemente agora com o caso da Pauline Ferrand-Prévot lá, que ganhou o Tour de France Femme, né? E ela perdeu 4 quilos para ganhar. Teve um tom meio de crítica das outras competidoras ali, falando que ela está muito magra, que isso não é saudável e tal. Mas, quando a gente pensa em performance, a gente sabe que watts quilos são extremamente importantes, tá? Então tem esses dois lados da moeda aí. Um lado é que você realmente tem ganho de performance, a gente vê os atletas Pro Tour lá, Vingegaard, os caras que ganham o Tour são caras que têm um watt quilo alto. Então, realmente isso faz diferença no esporte. Mas, por outro lado, traz essa questão da perda de peso exagerada, de uma maneira não saudável e tal, e isso tem que ser bem comentado. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui e mostrar que tem algumas coisas que podem ser diferentes em relação à vantagem absoluta, tá? Então a gente sabe que a pessoa que tem mais peso, e aí a gente tem que... mais peso não é uma coisa que significa muita coisa pra gente. Por quê? A gente tem que saber a composição corporal. Então assim, perder peso... Você está perdendo o quê? Está perdendo músculo ou está perdendo gordura? Então, o primeiro ponto é fazer uma boa avaliação da sua composição corporal e entender aonde você está. Se você é uma pessoa que tem um percentual de gordura mais alto, vale a pena a gente tirar esse peso, porque daí é uma maneira de você ganhar na relação watt-quilo, porque você está tirando peso que não gera potência, tá? Então, gordura é um tecido inativo, é uma reserva de energia que a gente tem e ela não gera watts. Se, por outro lado, você é uma pessoa que já tem um percentual de gordura muito baixo, que a gente está falando ali abaixo de 10%, já começa a ficar numa zona meio perigosa, e eu vou explicar por que essa perigosa, já não tem muito onde perder, tá? Então, se a gente começa a tirar essa gordura aí, uma hora você vai ter falta de energia, e aí para perder músculo é outra história, já não sei se compensa tanto. E aí é a hora que talvez você comece a perder potência. E aí você vai ter um problema nessa relação watt-quilo, tá? O que significa isso? Que a gente tem que trabalhar nos dois lados dessa equação aí. A gente tem que treinar, a gente vai treinar FTP, VO2 e vai ter volume para aumentar a nossa potência e nós vamos trabalhar para ter a melhor composição corporal possível para aquele tipo de atleta, tá? Hoje tem esse problema também porque tem muitos atletas vindo de outros esportes, então às vezes a pessoa malhou a vida inteira, tem músculo, uma quantidade de músculo grande, principalmente membros superiores, peitoral, costa, e aí fica meio complicado, porque você vai ter que levar esse peso, e é um peso que não vai te ajudar na bike, que a gente precisa de mais força lá na perna, né? Mas também você não vai fazer uma loucura para perder esses músculos, né? É uma coisa bem complexa isso aí, tá? Mas, aí vem um ponto muito importante, porque o que a gente sabe é, você tentando perder peso, você vai ter que fazer um déficit calórico. E quando a gente pensa em fazer déficit calórico, a gente está pensando em entrega de energia, né? Quanto maior o déficit calórico, menos energia você está entregando para ter performance. Para performar bem, a gente precisa de energia. E aí que vem um ponto importante. Pessoas que têm um percentual de gordura muito alto, sei lá, mais de 20% lá, às vezes chegando em 15%, e quer chegar a um atleta, quando a gente vê os atletas de ponta, aí eles estão ali próximo de 6 a 8, os escaladores, né?
Então ele tem um percentual de gordura mais baixo, tá? E aí vem um problema grande, porque quando a gente faz o cálculo dessa disponibilidade de energia, o mínimo que a gente pode fazer, então o nutricionista vai calcular a sua dieta, o mínimo de energia que a gente tem que ofertar é 30 calorias por quilo de massa magra, ou seja, o músculo importa. Quem tem mais músculo, quem tem mais gordura vai ter menos músculo no mesmo peso. Vamos supor que sejam duas pessoas de 80 quilos aqui, um com 20% de gordura e outro com 5% de gordura, para ficar mais fácil. São pessoas que têm uma quantidade de massa magra totalmente diferente. A pessoa de 80 quilos com 5% de gordura tem muito mais músculo. Então vamos supor que você tem uma dieta que você tem que entregar ali para esse pessoal e o músculo é quem vai comer. Se eu tenho mais músculo, vai dividir para mais gente. Se você tem mais gordura, vai ter menos músculo, então você vai dividir por menos gente, tá? Então se a gente pensar aí numa pessoa de 80 quilos, se a gente ofertar 30 calorias por quilo de massa magra, você vai ver que é uma quantidade de caloria que, se você fizer o mesmo déficit, a mesma dieta para uma pessoa com 5% de gordura, vai dar abaixo desses 30, tá? Então são dietas diferentes. E aí o que acontece? A pessoa que tem um percentual de gordura mais baixo já tem um risco muito maior de entrar em o que a gente chama de deficiência relativa de energia, tá? E é REDS, né? Antigamente na mulher se chamava isso de tríade da mulher atleta, que ela tinha alteração menstrual, lembra? Falava, a mulher que treina não menstrua. Pois é, na verdade ela está com baixa energia e aí o corpo parou a menstruação dela por causa disso. Problemas ósseos, então você começa a ter um problema no metabolismo ósseo, levando a osteopenia e até a osteoporose precoce. E aí elas tinham ou um distúrbio alimentar ou uma ingesta que não seria suficiente pelo tanto de atividade que ela faz, tá? Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que pensar em saúde. Se você está pensando em perder peso e você já é uma pessoa que tem um percentual de gordura muito baixo, você precisa de acompanhamento de um profissional, porque é o que eu falei, pessoas com baixo índice de gordura corporal já estão ali numa faixa perigosa para fazer essa síndrome de deficiência energética. E isso pode ser no dia a dia, porque o cara que tem muita gordura, se ele fizer um déficit maior, ele tem menos massa ali para alimentar, então vai passar tudo bem. Mas o atleta que já está com um percentual baixo, se ele pular uma refeição, tiver um problema na alimentação, ele já faz um déficit energético, pontual, mas faz, e isso ao longo de muito tempo pode causar problema. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Fazer ajustes no peso quando você já está com peso baixo é perigoso. Por isso que é legal ter acompanhamento mesmo. E aí é nesse ponto que eu penso lá na Pauline, que com certeza ela é da Visma, ela não perdeu 4 quilos, mas com certeza eles estavam fazendo isso da melhor maneira possível. Tanto é que ela teve performance, né? Ela ganhou o Tour de France. E ela já falou que ela não vai manter esse peso, foi específico que ela queria ganhar o Tour de France. É difícil para quem está aqui do outro lado, porque a gente sabe que as pessoas fazem tudo em busca de performance e aí vão acabar fazendo coisa errada que prejudica a saúde. Mas tem relação com o esporte, com a performance. E aí, por que a comparação lá no Zwift mostrou a vantagem do cara ter mais watt absoluto e tal? Porque isso não leva em consideração a estratégia e o movimento que tem no pelotão. Quando você está no Tour de France, com certeza o cara que tem mais watts quilo, que é o cara mais leve, não vai estar puxando sozinho lá o pelotão. Ele não vai lá para frente botar a cara no vento. Então ele vai usar, quando ele está precisando no plano, em uma etapa que é plana, ele vai ficar escondidinho lá no pelotão e aí ele consegue fazer uma wattagem absoluta mais baixa, que não vai desgastar tanto ele, e na hora que ele precisa fazer a escalada, ele vai escalar. O cara que tem watt absoluto alto não vai conseguir seguir na roda dele, e aí o vácuo já vai ser diferente, vai subir de uma velocidade mais baixa. Então tem essas questões. Na vida real, a dinâmica do pelotão e da prova muda muito. Então isso é uma outra coisa que você tem que ver. Que tipo de atleta você é? Você vai fazer uma competição que é mais individual ou com um grupo, tá? Os caras têm equipe, vão botar alguém lá na frente do Pogacar para levar ele para a subida. Ele não precisa ficar fazendo watt absoluto. Ele vai fazer watt quilo na hora que ele precisa subir. Por isso que você vê, por exemplo, os atletas de XCO são atletas mais fortes, eles não são tão magrinhos assim e ganham lá o XCO, vão bem,
Porque é um esporte mais individual, ele precisa de potência, tem ataques, tem subidas curtas que ele precisa de muita potência. Então, talvez vai ter que fazer um trabalho com watt-quilo e com potência absoluta. Então, você tem que avaliar qual é o esporte que você está fazendo, tá? Mas uma coisa é fato, ciclismo de estrada, que envolve geralmente subidas, tem essa questão da dinâmica do pelotão. Então, o cara vai ficar guardadinho e vai usar o watt-quilo dele na subida, e o cara que é pesado não vai conseguir fazer isso, porque ele não vai conseguir pegar o vácuo lá na subida, tá? O vácuo já vai estar diferente. Então, a gente tem que avaliar isso aí, tá? Mas é uma questão super interessante e vale muito a pena a gente tirar esse peso se a gente tem percentual de gordura a mais, porque aí não faz sentido nenhum você carregar isso. Então, baixar ali não precisa chegar no nível dos caras de 6%, isso aí, quando a gente começa a baixar demais, já fica até um pouco problemático, porque a gente sabe que gordura a menos também pode levar a problemas de saúde, tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Tem um outro caso que é o contrário, que é o Abrahamson lá, o carinha que o ano passado, acho que foi o ano passado, né, ganhou a camisa branca de bolinhas amarelas. Ele era um cara que era muito leve na carreira dele quando ele era jovem, e ele tinha uma dificuldade, ele fala isso, que ele tinha uma dificuldade enorme para manter peso, era um sacrifício, ele estava sempre segurando comida, e depois alguém lá decidiu, falou, cara, vamos comer à vontade, aí vamos ganhar músculo, e ele ganhou 20 quilos, e aí ele começou a performar. Mas provavelmente esse cara era um cara que estava em REDS, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre REDS pra gente explicar direitinho como que é isso aí, a saúde. Mas ele provavelmente ficava em REDS, ele não tinha performance por causa disso. Não é o caso de todo mundo, a maioria das pessoas está no outro espectro, que tem um pouco de gordura extra aí que dá para tirar, beleza? Mas lembrem disso, quanto menos gordura, mais importante é um nutricionista para fazer esse cálculo certinho das coisas que a gente precisa. Por quê? Porque a gente precisa calcular lá o tanto de proteína que você precisa, isso vai dar já uma quantidade de calorias. A gente precisa ter um mínimo de gordura, você não pode ter menos gordura na sua dieta, não é tirar a gordura totalmente, isso não é saudável, tá? A gente precisa de gordura para o nosso colesterol, para os nossos hormônios, os hormônios vão vir aí da gordura, então você tem que tomar cuidado, que tem que manter esse mínimo. Quando você mantém esse mínimo, você vai ver que vai faltar o quê? Carboidrato. E aí se a gente oferta pouco carboidrato, você começa a ter prejuízo de performance. Então tem que tomar muito cuidado. E lembrando que se você fizer um déficit muito grande, que vai baixar dessas 30 calorias por quilo de peso magro, você começa a não ter pulsatividade dos hormônios hipofisários, e aí você vai começar a alterar seu estradiol, sua testosterona, e aí você começa a entrar num estado de catabolismo, que é o hipogonadismo. Então assim, tem que tomar muito esse cuidado, tá, gente? Você tem baixo peso já, cuidado, não façam loucuras. Isso é outra coisa importante, a gente tem que pensar em perda de peso como um projeto, né, um planejamento para aquela temporada. Então, outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo muito errado é querer perder peso durante a competição. Você já está no período de competitivo, é a hora de você fazer manutenção de energia. Você tem que entregar energia para ter performance. Não é a hora mais de perder peso. Por isso que isso tem que ser planejado. Você planeja lá na sua base, você consegue fazer um déficit maior, porque os treinos são com menos intensidade. Conforme você vai chegando no período competitivo ou mais específico, você já vai estar no peso mais próximo, e aí pode fazer um ajuste fino, mas assim, fazer déficits grandes no período competitivo vai dar ruim, tá? Porque você não vai entregar energia, você não vai gerar potência. Você tem o peso, mas não tem a potência. E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Foi uma coisa engraçada no Brasil Ride de Botucatu. Um atleta da dupla, a gente estava correndo de dupla, um atleta lá que estava em dupla também falou, eu estou no Coca Zero agora aqui depois da prova, depois da etapa rainha, porque minha dupla é mais leve que eu. Eu falei, cara, você está querendo perder peso agora, de hoje para amanhã? Você tinha que tirar esse peso antes, né? Não é durante a prova, você tem que ofertar carboidrato para ter glicogênio para você performar no dia seguinte. Então cuidado com essas armadilhas aí, planejem sua temporada e seu peso também. Converse com bons profissionais que eles vão te ajudar a ter um peso adequado para o período competitivo, você ter energia e gerar potência. Beleza? Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo aí que é o que mais me ajuda. Vamos crescer o canal e levar essas informações para mais gente. Valeu, galera!